caso do bovino e de outros animais, existem os monogástricos, que tem um estômago com digestão química, e existem os ruminantes, que é o boi, o búfalo, o carneiro, o cervo, existem vários. Os biungulados são ruminantes. Os ruminantes, eles têm 4 estômagos. Eles têm um grande estômago chamado rumen, daí ele tem o omaso, o abomaso, retículo, rumen, retículo, omaso, abomaso. E daí vem o intestino. E o monogástrico, ele tem o estômago igual ao nosso, nós somos monogástricos, e tem o intestino. Então qual é a grande diferença? A digestão aqui é um processo de enzimas, de liberação de ácidos do nosso estômago, e faz a digestão do nutriente, vai cair aqui no intestino, vai ser absorvido, e é aí que a gente ganha peso. O ruminante, puta que espécie! Que espécie! Isso aqui é uma panela de pressão que fermenta e quebra a fibra, porque esses animais são vegetarianos, comem vegetais, né? Comem pasto, plantas. Essa digestão, principalmente, ela é bacteriana. As bactérias aqui são bactérias, fungos, protozoários específicos aqui dentro, atuam quebrando essa palha, seja ela boa ou ruim, não interessa, essa palha do período verde, palha verde, ou a palha seca. Lógico que um alimento desse aqui, na época bem colhido, um alimento do período das águas, um pasto vistoso, bem verde, a digestão dele é muito mais rápida, muito mais eficaz, a quebra de nutrientes dele é muito mais eficaz, porque aqui é uma digestão bacteriana, aqui já começa uma digestão mecânica de ajudar a quebrar, e aí vai, e esse último estômago aqui, ele é próximo do químico, ele ainda tem ações aqui para ir para o intestino. Então a gente mede muito que quanto mais qualidade tiver esse alimento, mais favorável é essa digestão, maior, ou o sinal de mais, é essa taxa de passagem. E se tem mais taxa de passagem, aumenta a ingestão, mais se come. Por isso que a gente fala de que o animal come X% do peso vivo. Só que a gente quando fala, bom, vamos lá, o animal tem lá 450, uma unidade animal, 450 quilos de peso vivo. E, em média, o bovino, ou os ruminantes, comem de 2 a 3% do peso vivo ao dia de matéria seca. Puta que pariu, o que é matéria seca? Aí você tem aquela planta, que é o pasto, essa planta aqui, ele colhe, mas 70%, 75%, talvez 80% dela, depende do ponto de colheita, é água. Se você desidratar essa planta, sobra o quê? Matéria seca e nutrientes. Tirei a água. Os animais colhem de 2 a 3% do peso vivo de matéria seca por dia. Matéria seca, não é matéria verde. Imagina o tanto que não come. Aí o que acontece? Olha que variação. Por que é de 2 a 3? Porque quanto maior a qualidade do alimento que ele está comendo, mais ele ingere, mais ele ganha peso. Quanto pior a qualidade do alimento que ele está comendo, não é que por ser ruim o alimento ele come menos. Por ser ruim, ele enche o estômago, demora mais tempo para quebrar aquela fibra, diminui a taxa de passagem. Se diminui a taxa de passagem, diminui a necessidade dele de enchimento e o animal ganha menos peso. Quando a gente está ofertando um alimento de pior qualidade, a digestão ocorre. As bactérias vão atuar ainda, só que aquele alimento, lógico, tem menos proteína, tem menos energia, tem um monte de menos nutrientes. Além disso, a digestão é mais lenta. Então, por isso que se perde peso ou se ganha menos peso. Quando eu oferto alimentos de muito melhor qualidade, o animal digere muito mais rápido, aproveita melhor os nutrientes que tem lá dentro, aumenta a taxa de passagem e ganha mais peso. Voltando na raiz da pergunta, ele come aquilo lá? Ele come, porque ele precisa. Porque ele é um herbívoro. Por ser um herbívoro, ele se alimenta de plantas. E aqui também é um herbívoro, mas é um herbívoro monogástrico, tem um perfil de digestão. Ruminantes têm outro perfil de digestão, mas ele vai comer. Agora, aí entra muito do que eu falo sobre como conduzir uma pecuária eficiente. Quanto melhor for o meu manejo de pasto, melhor eu vou entrar no período crítico do ano, que é o período da seca. Se Deus quiser, melhor eu vou entregar o alimento, mesmo que esse alimento piore, mas ele
Existe aquele horrível de ruim e existe aquele que ainda está tendo alguma brotação, se eu estou dando descanso para a planta, se eu estou conseguindo fazer um setor de manejo, se eu estou conseguindo fazer um rotacionado. Então ainda vai ter um pouco de broto, ele ainda vai conseguir selecionar dentro daquela busca incansável por comida boa, ele vai conseguir selecionar um alimento um pouquinho melhor. Por ele fazer isso, ele melhora a digestão e ele começa a ganhar mais peso. Uma das principais estratégias que eu uso nas fazendas é diminuir a necessidade de custo de suplemento, que é botar extra comida, porque custa dinheiro, através do quê? De manejar melhor o pasto. Se eu manejo melhor o pasto, eu vou ofertar uma comida um pouco melhor para o animal e o meu cliente vai gastar menos dinheiro com suplemento. E eu vou conseguir ter um determinado nível desejável de performance. Então eu tenho que, para fazer todo esse planejamento, eu tenho que entender como funciona a digestão, eu tenho que entender como funciona o crescimento de planta, eu tenho que entender como funciona o ponto ideal de colheita de cada planta. Aí eu vou fazer, eu estava explicando isso justamente numa fazenda essa semana que eu fiz uma visita. Eu tenho que fazer um planejamento pensando no hábito do animal de consumo, eu tenho que fazer um planejamento pensando na fisiologia de crescimento e manejo de cada planta. Como eu não consigo mudar o hábito do animal e como eu não consigo mexer no crescimento da planta ou na fisiologia de crescimento da planta, eu tenho que mexer onde? Na única coisa que eu posso mexer desse triângulo que o animal é hábito do animal, o outro pilar é a planta, eu não consigo mexer aqui nem aqui, a única coisa que eu consigo mexer é no manejo. Então eu vou manejar os pastos, atendendo uma determinada necessidade dos animais para hábito, atendendo uma necessidade da planta, da sua fisiologia. Com isso, eu estou melhorando a oferta do alimento, eu estou melhorando a quantidade de animais, porque eu também estou aumentando a quantidade de oferta de alimento, não só daquele indivíduo que vai comer esse alimento, mas conseguindo colocar mais indivíduos. Quando eu consigo acertar totalmente esse manejo, eu melhoro a performance do indivíduo e acabo colocando mais indivíduos. Aí que o meu cliente ganha dinheiro. E o terceiro ponto, fazendo isso, eu faço o meu cliente gastar menos também. Então aí que a pecuária começa a se tornar uma atividade extremamente rentável. O problema das fazendas é que o pecuarista, ou o produtor rural, de uma maneira leiga, ele não conhecendo todo essa dinâmica, ele fala assim, eu tenho é pasto e eu tenho é boi, solta os dois. E esse encontro não dá certo. E aí a performance, ela cai num nível de, vamos falar assim, mediocridade. É uma performance muito mediana. E aí a pecuária vira uma atividade de subsistência ou de baixa rentabilidade. Quando a gente começa a trabalhar ela de uma maneira profissional, adotando técnicas, que é manejo, não necessariamente a tecnologia, eu não gastei aqui. Eu trabalhei estratégias de conhecimento, eu torno a pecuária altamente produtiva e altamente rentável. Agora eu vou só para a época do alimento ruim e só para essa época que as bactérias começam a enfraquecer porque precisa de uma determinada porcentagem de proteína no alimento para manter as bactérias vivas. Quando essa porcentagem cai abaixo de 7, olha lá, ó, menos do que 7% de proteína, chega a 3 no alimento de péssima qualidade. Quanto mais cai, menos bactérias que criam, que fazem a digestão, que digerem, que quebram as fibras do pasto. Quanto menos bactérias tiver, menos vai ser a taxa de passagem. Se não tem taxa de passagem, não tem ingestão, nem sequer mantém peso. Ele começa a perder peso. Aí sim, eu vou começar a usar estratégias, olha lá, estratégias não necessariamente de alto custo, mas eu tenho que usar estratégias que vai gastar aonde eu venho com alguma fonte extra. Então eu vou colocar aqui mais de PB, proteína bruta. Por quê? Porque eu preciso no mínimo de 7 e a pastagem já não está me entregando 7. Eu vou vir com alguma fonte de proteína numa dieta. Porque dieta é o que no caso? Suplemento. Suplemento vem onde? No coxo. Se a pastagem não está entregando, só me sobra o coxo. Aí eu vou escolher estratégias de fornecimento de proteína, que primeiro é a coisa que a gente precisa, não é para alimentar o boi. Olha que loucura. Quando você está lá dando, eu estou fornecendo um proteinado, eu estou fornecendo lá um produto na seca, X% de proteína, tem 30%, tem 40%, tem 50% de proteína, tem vários níveis de produto no mercado, tem produtos de baixo consumo, produtos de alto consumo, mas na verdade você não está, olha que legal, você não está fornecendo aquele suplemento para alimentar o boi.
Não é o boi que está falando assim, eu tô comendo a proteína para ganhar peso. Olha quem você está alimentando. Você está alimentando bactéria, a bactéria começa a crescer mais, ela quebra mais, essa proteína ela é quebrada em nitrogênio, o nitrogênio da proteína é quebrado em amônia, olha lá que loucura. E a amônia quebra a fibra, aumenta a digestão, aumenta a taxa de passagem. Aumenta a taxa de passagem, aumenta a porcentagem do peso vivo ingerido por dia, aumenta o ganho de peso. Aí quanto mais proteína eu dou, olha que loucura, quanto mais proteína eu dou, mais eu alimento a bactéria, mais eu alimento o valor da dieta, mais eu aumento a taxa de passagem, mais aumenta a ingestão do animal, mais ele ganha peso. É uma ciência deliciosa, olha lá. Então não que eu não vou usar proteína, só que agora eu começo, junto dos meus clientes, o que nós temos feito? Quando a gente melhora muito o manejo da pastagem, eu preciso gastar menos aqui, ó, porque isso é caro, pasta é barato. Então, quanto melhor eu entrar na seca, quanto melhor eu conduzir o período crítico do ano, menos eu vou ter que gastar. Essa semana teve um cliente que falou assim, poxa, eu já estou pensando em comprar produto para minha seca inteira. É um cliente novo, ele não estava acostumado ainda com as estratégias que eu aplico. Então eu estou desenhando com ele, já estamos começando a modificar o manejo de pasto, já estamos modificando o seu sistema de produção. Só que daí eu falei para ele assim, não compra. Não compra tudo. Porque se ele comprar tudo, pelo menos, nem que ele não forneça, mas financeiramente, ele já jogou o dinheiro lá no estoque. E se eu manejar muito bem a fazenda dele, quem sabe ele não precisa. Talvez ele não precise comprar aquele tudo. Talvez ele não precise comprar nem nada. Talvez ele precise comprar só 30% daquele volume da compra. Porque a fazenda dele é que vai mostrar se precisa. Ele querendo comprar para se antecipar em termos de... Lógico, ele não estava sendo burro. Poxa, se eu comprar agora, eu estou comprando num preço, porque lá na frente vai subir. Mas eu tive que falar para ele, sabe o quê? Só compra 40% do volume que você precisa. Eu não pude deixar o meu cliente comprar 100%, mesmo que pensando na subida de preço e ele capitalizado, ele poderia ter um rendimento. Porque pode ser que ele não precise daquele tudo, porque eu estou melhorando todo um sistema de manejo dele. Então eu estou mexendo, cada ajuste assim, ó, ajusto aqui, vai refletir ali, ajusto aqui, vai refletir ali. Então, alimentando melhor esses animais, tendo mais desempenho, até na farmácia veterinária, até na reprodução. É uma coisa que se liga. Por quê? Porque eu conserto isso daqui, aí isso aqui vai refletir aqui, ó, na reprodução. Poxa, a reprodução tem melhor performance, ele gasta menos. A sanidade vai ter animais com melhor desempenho nutricional, vai ter menos problema sanitário, vai ter seu sistema imune melhor, então ele tem menos perda. Então eu começo a mexer, eu mexo num parafuso aqui da engrenagem, ela reflete lá. Eu mexo nesse parafuso e mexo naquilo. Então um monte de coisa que está envolvida. Uma coisa aqui, ó, blá, 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 e tá deixando de fazer aqui, e aí não tá tendo performance numa outra coisa porque ele não cuidou da base. Ele não cuidou da estratégia que primeiro ele tinha que cuidar. E principal estratégia que qualquer produtor precisa fazer, qualquer consultor tem que chegar na fazenda para mexer, são dois pilares. Primeiro pilar, lógico, é manejo de pastos. E é uma loucura falar isso, porque a minha formação clássica não foi essa. A minha formação clássica é de medicina veterinária. A medicina veterinária clássica ela é voltada para clínica, para cirurgia e para reprodução. A pastagem e a genética são áreas da veterinária também, mas elas são áreas muito mais da zootecnia, muito mais hoje nas cadeiras de zootecnia, e antigamente na agronomia também. Lógico que foi uma área que eu decidi escolher também estudar. Eu busquei conhecimento além da minha profissão. Você fala assim, ó, pô, meu mestrado foi em reprodução. A minha especialização nos Estados Unidos foi em reprodução. E hoje eu quase não mexo mais com reprodução, porque ao longo do desenvolvimento da minha própria carreira, eu falei assim, cara, se eu quero verdadeiramente ajudar fazendas a ganharem dinheiro, eu não estou fazendo assim, eu estou mexendo na empresa fazenda, eu não estou mexendo só numa parte. Então eu comecei a ver áreas que eu precisava realmente criar impacto. São essas áreas aqui, ó. Manejo de pasto e estratégia pecuária de negócios. Esses dois pilares aqui é o que direcionam se o cara vai ter muito sucesso de ganhar dinheiro ou pouco sucesso. Por quê? Porque tem gente que está lá em um determinado, quando eu falo estratégia pecuária, eu falo de sistemas, são sistemas pecuários.
Tem gente que está trabalhando com sistemas pecuários que não são lucrativos. Então ele tem todo um esforço, ele tem todo um input, ele acorda, ele trabalha, ele viaja, ele gasta, ele não sei o que lá. Mas no fundo o que ele tem? Ele tem que parar de pensar assim, eu gosto de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. Ele tem que olhar a pecuária, e a pecuária ela se divide em ciclos, em várias fases. A gente tem a fase de cria, que produz, e daí essa cria produz um determinado produto que vem até o abate. Então tá, então nós temos segmentos. Segmento da cria, segmento da recria e engorda. Então, eu tenho que começar a pensar assim, quando eu falo estratégia, qual dessas áreas eu tenho que estar com o pé nela? Qual é a área mais rentável? E essa resposta também ela é muito variável. Aí o produtor, que ele começa a analisar tendências de mercado, existe uma flutuação ao longo dos anos, a gente chama isso de ciclo pecuário, quem estuda. Então pode ser que eu tenha uma época que eu possa estar mais inclinado a trabalhar aqui, porque essa atividade está mais rentável, e tem uma hora que essa atividade está mais rentável. Agora, aquele cara que tem a cabeça travada, aquele paradigma de não, eu sempre fiz isso e eu só sei fazer isso, aquele cara perde dinheiro. Ele perde dinheiro porque ele não está trabalhando o que ele precisa trabalhar, negócios. Porque no fundo a gente não é produtor. O bom empresário, ele avalia aonde ele põe o seu dinheiro, aonde ele direciona o seu negócio. Ele acaba sendo, lógico, um empresário da pecuária, produtor de carne, mas de qual segmento de carne que ele quer trabalhar? Não é que ele quer, qual segmento de produção de carne que é mais lucrativo de estar. Então hoje, todas essas consultorias que eu faço, todos esses cursos que eu dou, eu ensino justamente esses dois pilares. A força maior, lógico que eu ensino tudo aquilo, todas aquelas outras coisas, de manejo, de reprodução, de sanidade, de como controlar isso, tal, aquilo da fazenda. Mas aqui, ó, eu faço verdadeiras mudanças. As principais mudanças eu faço aqui. Eu entro dentro da empresa do cara e eu analiso assim, quantos hectares você tem de pasto? Beleza, quando eu olhei isso aqui, eu não estou nem falando do manejo. Eu olhei a área dele, eu sei a capacidade de colocação de animais dentro, capacidade produtiva. Eu falo, poxa, se ele tem tantos hectares com uma média de suporte X, agora o segundo passo é como ele está fazendo esse manejo. Se ele estiver fazendo esse manejo errado, ele tem menos capacidade ou mais capacidade. Daí eu já venho pegar aquela área e acerto o manejo. E depois eu sento com o cara para falar, vem cá, vamos conversar sobre negócios. E eu começo a ensinar para ele, se você põe o pé nesse negócio, você pode ganhar tanto, se você põe o pé nesse negócio, você pode ganhar tanto. E é fatal eu fazer essa pergunta para a grande maioria dos meus clientes. Você gosta de quê? De bezerro, de boi, de vaca ou gosta de dinheiro? E quando eu falo para ele, ele responde, eu gosto de dinheiro, aí eu falo, aqui é o caminho para você chegar. Tudo bem, se chegar alguém que vai falar assim, não, eu gosto de tal coisa. Ainda como consultor eu tenho a obrigação de, naquela coisa que ele gosta, mesmo que ela não seja a mais rentável, tornar ela a mais rentável possível naquele cenário dele. Então, consultoria é uma arte, porque eu estou avaliando muitas coisas. Na minha carreira, o grande diferencial foi o quê? Eu não fui treinado para isso. Eu não fui treinado para isso na faculdade, porque a faculdade me ensinou a ser um veterinário, um prestador de serviço. Ela não me ensinou a pensar em negócio. Ela não me ensinou a olhar uma fazenda como empresa. Aí eu fui fazer especialização nos Estados Unidos. Cara, numa área altamente avançada. A empresa que eu fiquei em 1999 fazia clonagem naquela época, naquele laboratório que eu estava. E eles não me ensinaram isso. Aprendi coisa pra caramba. Aí eu fui fazer um mestrado. E o mestrado também não me ensinou isso. Tudo, a ter essa visão. Sabe o que foi a grande mudança na minha vida? Foi trabalhar para um grupo que a visão deles era de negócio. E eles falaram, não, o que nós queremos é resultado. E para ter o resultado a gente precisa aprender a fazer planejamento. Esses meus patrões, não as instituições, me ensinaram a enxergar negócios. E depois, lógico, eu mudei todo o meu ramo de estudo e evoluí no estudo de negócios, ao ponto que hoje eu não consigo sentar num restaurante, isso é real, eu falo de verdade, sem estar pensando assim, ó. A pessoa comum está sentada no restaurante falando assim, que chopp gostoso, que prato gostoso, que carne boa. Todo mundo que é comum está pensando assim. Eu também estou pensando, que chopp gostoso, que carne boa, mas eu estou assim. Quantas pessoas ele atende por dia? Quanto que ele paga de aluguel? Quanto que custa o produto dele? Quanto não sei o que lá? Porque eu não penso mais nada que não seja negócio. Negócio. E isso que eu faço na fazenda dos meus clientes. E eu ensino
o pessoal nos meus treinamentos. Eu falo assim, cara, aprende a pensar negócios o tempo todo. Quando eu parei de ser um prestador de serviços e comecei a pensar negócios e ajudar outras pessoas a melhorarem os seus negócios, eu parei de ser peça no jogo dos outros. Porque o cara me chamava para resolver um detalhezinho, mas na verdade eu só era uma peça no jogo dele. Hoje eu sou um jogador. A minha carreira mudou. Eu tenho mais clientes, eu cobro mais caro, eu tenho mais tempo para minha família, eu tenho mais qualidade de vida. Antes eu era um louco disputando o mercado com um monte de cara igual eu. Quantos caras igual eu tem resolvendo essas coisas aqui? Tem muita gente boa no Brasil, mas é pouco ainda. Tem muito menos ainda no mundo. Olha o tamanho do mercado que existe para quem aprende a pensar em negócios. Toda semana eu estou recebendo uma ligação de gente falando assim, quanto custa a sua consultoria? Como funciona? Eu quero ajuda. Porque os caras entenderam que eu não estou indo lá falar assim para eles. Compra sal, faz inseminação, confina. Isso qualquer idiota fala. Eu estou justamente indo lá analisar o negócio do cara e falar assim, isso você precisa e isso você não precisa. E quando eu faço isso, eu ajudo verdadeiramente aquelas propriedades a se tornarem lucrativas e rentáveis.